Olha que interessante que é essa passagem de Lucas. A lepra, o governo, as autoridades daquele tempo, deixavam os leprosos fora da cidade, porque eles não poderiam ter contato com as pessoas que não tinham lepra. Então era proibido a aproximação de um leproso e uma pessoa que não havia tido ou contaminado com a lepra. Não poderia ter esse contato. E assim também, não pode haver contato, não existe contato entre o homem que vive no pecado e Deus. Isaías 59 diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa te salvar, nem os meus ouvidos tampados, para que não possa te ouvir. Mas, olha o que ele diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja, o que separava aquele homem da sociedade? A lepra. O que separa o homem de Deus? O pecado, a mentira, a falsidade, a mágoa, o ódio, o ressentimento. Mas esse homem, ele já estava cansado, exausto de viver naquele sofrimento. Então, quando ele vê que o Senhor Jesus se aproxima, pois olha, você não consegue se aproximar de Deus enquanto tiver com essa lepra chamada pecado, que ela vem te matando, que ela vem destruindo a sua alma, condenando a sua alma. Agora existe um que vai se aproximar de você, mesmo você com pecado. Se você reconhecê-lo, se você se prostrar e o adorar, então ele não só ele vai purificar, como ele vai tocar, te abraçar e remover todo esse pecado e te curar de todo esse mal. Talvez você fale, pastor, eu estou com uma doença incurável. E os médicos disseram que não tem jeito. Pois olha, eu apresento a você um médico dos médicos. Aquele que para ele não tem doença incurável. Aquele que não existe impossível, pois ele é o Deus do impossível. A ele tudo é possível. Então ele diz, e aconteceu que estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Vamos lá, eu quero que você entenda por parte. Esse leproso veio, ele quebrou uma lei. Ele foi para o meio da multidão mesmo com lepra. Lembra, esse homem não tinha lepra, tinha o corpo coberto de lepra. Ele tinha mais de 70 tipos de doenças de pele. Esse homem tinha. Era proibido ele se estar ou se envolver ou ter contato com qualquer tipo de ser humano, porque a situação dele era gravíssima. Mas ele fez uma coisa, ele não chegou gritando, ele não chegou reivindicando, se tu é Deus, faça isso na minha vida, se tu é Deus, me cura agora, se tu é Deus, faça aquilo, mostra o teu poder, mostra a tua grandeza. Não, ele já estava ali leproso, já estava condenado à morte, como nós estávamos condenados também a perder a nossa salvação, a ir para o inferno, mas encontramos o Senhor Jesus e Ele nos purificou, nos limpou e vem nos limpando dia a dia dos nossos pecados, dos nossos erros, nos ensinando, colocando em nossos caminhos a prudência. Esse leproso ele dá um ensinamento muito bacana para quem quer alcançar algo grande de Deus. Esse leproso ele chega e ele se prostra diante do Senhor Jesus. Então ele não fala nada, ele chega e ali se curva, ali ele reconhece toda a grandeza, todo o poder, toda a autoridade do Senhor Jesus. Sabe, eu sempre digo, eu sou um pastor que eu começo a reunião e eu observo todo mundo, mas eu não chamo a atenção de ninguém. Porque umas pessoas, quando chegam até a igreja, sabem diante de quem ela está. Ela sabe diante de quem ela está. E outras não. Eu vejo pessoas, às vezes, dentro da igreja, mexendo no celular. Então não vai para a igreja, fica em casa cuidando do celular. Fica em casa cuidando do celular. Mas fica lá mexendo com o celular, fica lá preocupado. Não. Olha, quando a pessoa
ela sabe a quem ela foi buscar, a quem ela foi se prostrar, sabe? Ela se desliga de todo esse mundo. Você já ouviu na reunião que você participa comigo o que nós falamos no início? Esvazie-se de tudo agora e busque a presença de Deus. Mas sabe, a pessoa está preocupada só em chegar a hora do milagre. A pessoa só está ali esperando, eu quero ver a hora que ele for curar, eu quero ver a hora da libertação, eu quero ver a hora que a pessoa começar a manifestar. Então a pessoa, ela não está ali por causa de Deus, ela está ali porque ela quer ver alguma coisa. Esse leproso não. Esse leproso, ele foi até o Senhor Jesus com toda a sua simplicidade, necessitando, morrendo, pois já vinha os dedos das mãos já vinha caindo. Já não havia mais lábio, nariz, orelha, isso tudo já vinha caindo, porque a lepra vai comendo. Mas ele não se importou com nada disso, simplesmente ele quis ter um momento de adoração com esse Deus. Ele quis ter o seu momento com a presença do Senhor Jesus, porque ele sabia quem era. Não precisava querer provar ou desafiar esse Deus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo e salvar do pecado. Então ele diz, e Jesus, e prostrando-se com o rosto em terra, suplicou, Senhor, se quiseres, Senhor, se quiseres. Outras palavras, Senhor, eu vim aqui, eu reconheço, eu me humilho, e se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Senão, eu vou continuar aqui te adorando, vou continuar prostrado, porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei a força do teu poder. Eu reconheço a tua autoridade, a qual a medicina, os curandeiros da época, haviam dado como perdido, mas o Senhor não. O Senhor é poderoso, está acima de tudo e de todos. Esse é um dos conselhos que você que está aí passando por problemas, você que está aí doente, você que está aí enfermo, desenganado pela medicina, olha, primeiro passo é você reconhecer esse Deus. Primeiro passo é você saber o seu tamanho, a sua grandeza e tudo que ele pode fazer. E quando há no coração de uma pessoa uma certa dúvida, é porque ela não conhece a Deus. Ah, pastor, mas a pessoa está com câncer em fase terminal. Não importa. Se você seguir o exemplo desse leproso, se prostrar, se humilhar e reconhecer que se ele quiser, olha, se Deus quiser, ele pode todas as coisas. Se o Senhor Jesus quiser, agora mesmo, ele toca em você e te cura. E ele não precisa provar nada para ninguém. Curando ou não curando, ele continua sendo o único. Ele continua sendo o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Continua sendo o meu Redentor, o meu Salvador. Indiferente se você recebeu ou não, ele continua sendo Deus. Mas Jesus disse, se você pediu e não recebeu, é porque pediu errado. Havia muitas pessoas leprosas naquele tempo, como hoje há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas com o casamento destruído, há muitas pessoas que estão vivendo uma miséria, há muitas pessoas que estão com depressão, ansiedade, pessoas que estão perdendo o juízo. E nem por isso Deus muda alguma coisa. Por quê? Porque elas não querem Deus, elas querem a fórmula da boa vida, da boa saúde, da prosperidade e depois vira as costas e abandona esse Deus. E quando tiver necessidade, de novo ele volta a buscar. Então não reconhece Deus como seu Deus. Lembra? O que separava aquele leproso da sociedade era a lepra. O que separa o homem de Deus é o pecado, a lepra do pecado, a lepra da iniquidade, a lepra da avareza, do ódio. É isso que separa. Mas quando você pode ser uma pessoa que está coberta de erros, de falhas, de pecados.
Mas se você vier diante de Deus, diante do Senhor Jesus, se prostrar e reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. Olha, ainda que você não tivesse contato nenhum com Deus, a partir desse momento você passa a ter acesso direto a Deus, porque aquele que te toca, aquele que te cura, aquele que te purifica, aquele que limpa os seus pecados, é o próprio Deus que morreu na cruz do Calvário por você. E foi isso que esse leproso ele fez naquela ocasião que ele necessitava. Ele necessitava sim de uma cura, mas ele necessitava mais da salvação.